Fala galera, tranquilo? Mais uma aulinha de biologia. Continuando com as aulas de tecidos, vocês viram na aula anterior sobre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo com a professora Karine. Hoje, dando continuidade à parte de tecido, vamos falar sobre o tecido muscular, certo? Tecido muscular, primeira coisa que a gente pensa, contração muscular, exercício físico. Graças ao conjunto músculo-esqueleto, como a gente está vendo na imagenzinha inicial aqui do nosso slide, graças a esse conjunto nós temos o nosso sistema locomotor, certo? Então o auxílio do músculo junto com o esqueleto é o que faz ele se mover. Como? As células musculares, dando já um panorama geral, têm como principal função a contração, certo? A contração muscular nada mais é do que a capacidade que essas células têm de realizar um encurtamento. Então, quando elas encurtam, elas puxam o osso. E assim a gente consegue realizar os nossos principais movimentos voluntários e realizar a nossa locomoção. Então, vamos dar uma olhada agora nas principais características desse tipo de tecido. Então, como eu tinha falado com vocês, a principal característica do nosso tecido muscular é justamente a capacidade de contração e relaxamento que essa célula tem. Ou seja, essa célula é capaz de encurtar o seu tamanho e depois voltar ao seu estado natural. E isso é o que permite os nossos movimentos. Essas células são células alongadas e com pouca matriz extracelular, porque a maior parte do espaço que ela ocupa ali é ocupado pela própria célula, já que ela é uma célula rica em substâncias internas, como principalmente as chamadas miofibrilas ou proteínas contráteis, certo? Então, como eu já tinha apresentado para vocês, a principal característica da célula muscular é justamente a capacidade de contração, ou seja, essa capacidade que a célula muscular tem de realizar um encurtamento no seu tamanho e depois retornar ao seu estado natural. Com isso, ela consegue permitir para os seres vivos essa capacidade de movimentação, de locomoção, certo? São células alongadas e com pouca matriz extracelular, um pouco diferente do que a gente viu, por exemplo, em tecido conjuntivo, onde normalmente as células são menores e tem mais matriz extracelular. Aqui nós temos pouca matriz extracelular e as células são muito ricas em fibras proteicas, que são as nossas miofibrilas ou fibras contráteis, principalmente a actina e a miosina, certo? São células de origem mesodérmica e a gente vai dividir elas em três principais tipos, de acordo principalmente com a sua localização, né, onde que esse tipo de tecido está no corpo, pelo seu tipo de contração, tá? A gente vai ver como que a gente caracteriza as contrações dos três principais tipos de tecido muscular e também pela forma das células. A gente vai ver que elas têm uma aparência diferente em cada tipo. Então vamos falar um pouco das funções aqui do tecido muscular. O básico que a gente já consegue pensar é a movimentação, certo? Falamos de tecido muscular, a gente pensa primeiro em movimentos corporais. Então a principal função do tecido muscular é sim a movimentação do corpo. Uma outra função que a gente pode atribuir para o tecido muscular é a função dos batimentos cardíacos, já que o coração, o nosso órgão coração, é um órgão muscular formado por um tipo específico de tecido muscular. E as contrações que ele faz é o que vão permitir com que haja o bombeamento do sangue no nosso corpo, certo? Com isso e com o auxílio da musculatura também dos nossos vasos, temos também a possibilidade de movimentações de substâncias dentro do nosso corpo, além dos chamados movimentos peristálticos, que também vão auxiliar nessa função. Além disso, os nossos músculos relacionados com o nosso esqueleto, eles também, além de fazer essa movimentação ativa, né, de eu quero levantar o braço, eu consigo levantar o braço graças ao conjunto músculo e esqueleto que tem no meu braço, eu também tenho a estabilização do meu corpo e a manutenção da minha postura, já que ao ficar em pé, alguns músculos estão contraídos. Tá? Por mais que eu me sinta relaxado, alguns músculos vão estar contraídos para manter a minha postura desta forma. Eles também vão auxiliar
regulando o tamanho de determinados órgãos e essa função aqui é interessante, que é a produção de calor. Pensa, a função do músculo é a contração. Essa contração é um trabalho, certo? Pergunta para o professor de física de vocês. Ao realizar um trabalho, parte dessa energia gerada nesse trabalho vai se dissipar em calor. No nosso caso, isso é interessante. Por quê? É um desperdício de energia? Até é, mas a gente aproveita esse calor para manter a nossa temperatura interna naquela média que, para nós, é de 36,5 para 37 graus. Então, essa produção de calor é necessária para o nosso metabolismo funcionar perfeitamente. Uma outra coisa importante também da gente destacar é que, como as células musculares são extremamente especializadas, elas vão receber alguns nomes específicos, tá? Por exemplo, a célula muscular vai ser chamada de fibra muscular ou miócito. E sempre que vocês olharem para esse prefixo mio, normalmente vai se referir à parte muscular. Por exemplo, quando a gente fala do miocárdio, mio, músculo, cardio, coração, é a musculatura do coração. A membrana plasmática vai receber esse nome de sarcolema, então esse prefixo sarco a gente também vai usar para as células musculares. O citoplasma vai ser chamado de sarcoplasma, só colocamos esse prefixo sarco. O retículo endoplasmático, que no caso aqui que a gente vai ver é o liso, vai ser chamado de retículo sarcoplasmático, só trocamos aqui de novo por esse prefixo. E esses miofilamentos que a gente está falando são principalmente a actina e miosina, que são aquelas proteínas contráteis. Mio, de novo, tem a ver com a musculatura. Filamentos, que são esses longos filamentos de proteínas que vão auxiliar aqui na nossa contração muscular. Então vamos falar do primeiro dos 3 tipos de tecido muscular que nós temos, que é o músculo estriado esquelético. Pelo nome, músculo estriado vai ter estrias. Isso vai se referir ao aspecto que a gente vê ao olhar para essa célula, que ela vai ter várias linhas, formando várias dessas chamadas estrias. É esquelético justamente porque esse músculo está associado ao nosso esqueleto, tá? Então essa é a primeira característica que a gente tem que lembrar desse tipo de tecido. É o tecido que está associado ao nosso esqueleto, certo? Então ele que vai fazer a maioria dos nossos movimentos voluntários, tá? A contração desse tipo de músculo é uma contração rápida e voluntária. Eu quero levantar o braço, eu consigo instantaneamente levantar no meu braço de forma voluntária. A gente vai ver que alguns músculos a gente não consegue controlar a contração. Vai ser o tipo de contração que a gente chama de contração involuntária. Não é o caso aqui. Músculo estriado esquelético, todos os músculos que estão realizando esses movimentos coordenados que nós queremos realizar. São um tipo de contração voluntária, certo? A gente vê então esse padrão de bandas claras e bandas escuras, que são essas estriações transversais, ou seja, essas várias linhas que a gente vai ver no músculo, que a gente já vai entender como que funcionam, que é graças ao arranjo daquelas miofibras que a gente falou lá atrás, das linhas de actina e miosina. Então, falando da questão do arranjo também, vamos entender um pouquinho sobre como que esse tecido muscular estriado esquelético está organizado, tá? A gente vai organizar as células musculares estriadas esqueléticas por meio de uma certa união através de tecido conjuntivo, tá? Então, quando a gente pensa num músculo, normalmente ele está envolvido por uma grande camada de tecido conjuntivo que vai auxiliar em proteção para aquele músculo, já que vai evitar um pouco o atrito que esse músculo possa gerar, vai unir ali os feixes musculares, já vamos entender isso, e também, como todo bom tecido conjuntivo, auxilia ali na nutrição dessas células, tá? Primeiro grande envolvimento de tecido conjuntivo é o epimísio, tá? O epimísio vai envolver o feixe muscular, que é o músculo em si, certo? Então, o epimísio é o que está envolvendo um músculo, que a gente chama de músculo, tá? O perimísio vai envolver os chamados fascículos. Nesses fascículos, nós vamos ter o quê? Várias células musculares que estão ali unidas, tá? Para que a gente está unindo essas fibras musculares, essas células musculares? Porque fazendo essa união, a gente vai ter um movimento mais coordenado, tá? E o endomísio seria a camada mais interna desse revestimento de tecido conjuntivo que está envolvendo, de fato, a própria célula. Cada célula muscular é envolvida por um endomísio. Então, agora, de dentro para fora, cada célula muscular é envolvida por um endomísio.
nós temos um arranjo de células musculares que estão envolvidas por um perimísio, tá? Quando nós unimos alguns perimísios formando então um músculo, vamos ter então envolvendo esse músculo o epimísio, certo? Bom, vamos entender um pouco agora então sobre essa questão dos padrões de estriações, né? O que são essas estrias do músculo estriado, tá? Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, que ela vai mostrar um pouco pra gente isso, tá? Basicamente, as estrias são formadas pelo arranjo das nossas fibras proteicas contráteis, tá? De actina e miosina, principalmente, tá? Onde nós temos a repetição de uma unidade de organização chamada sarcômero, tá? Esse sarcômero é basicamente esse conjunto de organização de actina e miosina, tá? Onde nós temos essas chamadas bandas e linhas, que são basicamente regiões onde a gente encontra determinada proteína ali organizada. Vamos lá. Ali na banda I, ou chamada banda 1, nós temos uma estrutura chamada linha Z, que é basicamente um lugar onde nós temos uma maior aglomeração ali do filamento de actina, tá? Esse filamento de actina vai se estendendo até se encontrar com uma região que tem tanto esse filamento de actina quanto os filamentos da miosina. Nessa região, onde vai estar um pouco mais escuro, é chamado de banda A, certo? Na banda A nós temos essa região no meio aí, que seria uma região chamada de banda H, onde ela vai ter uma ausência ali dessas fibras, tá? Ela vai ter somente ali as fibras de miosina, mas essa ausência ali é justamente um espaço que a gente vai ter para contração. Então, quando a fibra muscular está relaxada, esse espaço é visível. Quando você tem a contração, então você vai estar encurtando essa fibra, essa banda H ali já vai ter sumido, tá? Não vai ser mais tão visível. Para entender um pouquinho melhor também, a gente tem esse esquema aqui mostrando a unidade do sarcômero, tá? Então a gente vê que é formado por um chamado filamento fino, que é esse filamento de actina, e esse filamento grosso, que é o filamento da miosina. A miosina, você vai ver que ela tem essas cabecinhas, tá? Que vocês conseguem ver aqui na imagem. E essas cabecinhas vão ser o que vão permitir a movimentação, tá? Elas vão puxar os filamentos de actina, tá? Então imagine que isso aqui, cada cabecinha dessa vai puxar um pouquinho, com isso ela vai puxar junto os filamentos de actina que estão aqui. Mas para isso, esses dois filamentos, né, essas duas proteínas, precisam interagir uma com a outra. Elas não conseguem interagir graças a esse complexo de troponina, tropomiosina, que está bloqueando o sítio de ligação da actina. Então, o que precisa acontecer para ocorrer a contração? A gente tem aqui descrito, tá? A contração muscular, para definir bem, é o encurtamento dos sarcômeros, tá? Repara na imagem o que está acontecendo aqui, ó. O sarcômero está diminuindo de tamanho, tá? Porque esses filamentos, como a gente vê aqui na imagem anterior, esses filamentos aqui da miosina estão puxando os filamentos da actina, puxando cada uma, como a gente vê aqui atrás, ó, cada uma dessas linhas Z. Então, a linha Z de cada lado do sarcômero, esse espaço entre cada uma dessas linhas Z vai diminuir. É como se eu estivesse puxando cada uma dessas linhas Z, né, de um sentido para o meio. Com isso, eu estou diminuindo o tamanho, estou realizando uma contração muscular, certo? Mas para isso, esse filamento de miosina tem que interagir com esse filamento de actina que está bloqueado. Como que a gente vai desbloquear isso? A gente desbloqueia graças a uma reação que começa com o nosso impulso nervoso, tá? O impulso nervoso, né, o comando do nosso sistema nervoso, vai liberar os íons de cálcio que estão guardados no nosso retículo sarcoplasmático. Então, esses íons de cálcio vão ser liberados para o nosso retículo sarcoplasmático, vai ser liberado então para o nosso sarcoplasma, certo? Que seria ali o citoplasma da célula. Quando esses íons são liberados, eles interagem com aquele complexo que a gente viu ali atrás, da tropomiosina, troponina, liberando então o espaço de ligação da actina. Então agora a gente tem a possibilidade de interagir a miosina com a actina, podemos então fazer o movimento de contração muscular, certo? Então vai ter esse encurtamento dessas unidades sarcoplasmáticas, os sarcômeros, tá? E isso vai realizar a contração. Lembrando que tanto a ação da contração quanto a ação do relaxamento
desse músculo vai precisar de gasto de ATP, tá? Por isso que fazer atividade física, musculação, correr, tudo isso gasta muita energia e a gente fica muito cansado. Então agora vamos falar dos outros tipos de tecido muscular que nós temos. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco. Pelo nome, ele já entrega para a gente a sua localização. O tecido estriado cardíaco é encontrado apenas no coração, tá? São células alongadas, assim como todos os tipos de células musculares, e elas são bem ramificadas, tá? Diferente do que a gente viu lá no tecido muscular estriado esquelético, aqui a gente vai ter de 1 a 2 núcleos. A célula estriada esquelética ela é multinucleada com vários núcleos periféricos, tá? E não é ramificada. Aqui nós temos essas ramificações, tá? E nós temos uma região bem específica da célula, que são os chamados discos intercalares, tá? Esses discos intercalares são bem importantes, já que graças a esses discos nós temos uma comunicação bem forte entre essas células, tá? Porque pensa só, o movimento desse músculo cardíaco tem que ser bem coordenado, já que se não for bem coordenado, o bombeamento de sangue não vai ser bem feito e a gente vai ter um problema sério com isso, certo? Então, a passagem de substâncias e a coordenação desse músculo depende muito dessa região, já que essa região dos discos intercalares vão ser regiões com várias daquelas junções celulares que vocês viram lá na aula com o professor Carinho, tá? Então permite a comunicação entre essas diferentes células musculares do tecido cardíaco. Bem importante de se destacar também é o tipo de contração que nós temos, tá? A contração do músculo estriado cardíaco é uma contração rápida e involuntária, ou seja, você não tem um controle sobre o seu coração. Ah, professor, mas se eu quiser acelerar meu coração aqui é só sair correndo. Beleza. Isso é um mecanismo de feedback que o seu músculo tem, mas você não pode controlar, por exemplo, quero parar meu coração agora. Você não consegue fazer isso. É bem diferente, por exemplo, não quero mexer meu braço. Você não mexe. Agora o coração, ele vai continuar batendo independente de você querer ou não, porque é uma ação involuntária, ela é independente da sua vontade. E é um movimento rápido, tum-tum, tum-tum, tum-tum. É um movimento rápido. Inclusive, esse tum-tum que a gente escuta são movimentos bem específicos de contração, que a gente chama de sístole e diástole. A gente vai ver o que são a sístole e a diástole mais pra frente quando a gente falar de sistema cardiovascular. A gente entra nisso com mais detalhes, tá? E o que seria o famoso infarto do miocárdio? É quando você não tem uma oxigenação suficiente daquele tecido muscular, já que, como todo tipo de tecido do nosso organismo, ele precisa de oxigênio para conseguir energia, certo? Precisa receber nutrientes, precisa de oxigênio. Se você não tem uma boa oxigenação do próprio coração, ele para de funcionar. Se ele para de funcionar, questão de tempo, o organismo morre, tá? Então, infarto do miocárdio seria justamente um pane, vamos dizer assim, do coração, tá? Ele para de funcionar porque ele não recebe energia suficiente para continuar funcionando. E para fechar, nós temos o músculo liso, tá? O nosso último tipo de músculo é um músculo que não é estriado. Ou seja, ele não vai ter aqueles padrões de linha escura, linha clara, linha escura, linha clara. Não. São células alongadas com formatos que a gente chama de fusiforme. O que são células fusiformes? Que são bem achatadinhas nas pontas e um pouco mais alargadas na região do meio ali da célula, tá? Então é como se ela tivesse duas bordinhas achatadas, né? Como se tivesse esticado ela ali, tá? Você consegue ver aqui na imagem, ó, as pontinhas são bem definidas, o meio já é um pouquinho mais largo. Elas possuem normalmente um núcleo central, tá? Não vai ter mais do que um núcleo. E o mais importante aqui é a sua contração, que é do tipo lenta e involuntária, tá? Então, são movimentos bem mais lentos do que, por exemplo, a gente tem no coração. São movimentos que não precisam ser tão rápidos, tá? E esse tipo de músculo é encontrado principalmente nos nossos órgãos internos, tá? Então, em geral, são estruturas que não precisam de uma movimentação tão rápida, diferente do que o coração precisa, diferente do que os músculos que estão associados ao esqueleto precisam, beleza? E a gente ressalta então o principal movimento que a gente tem, que é o peristaltismo, os famosos movimentos peristálticos, que se você quiser associar com alguma coisa do seu dia a dia, pensa naquele tubo de pasta de dente que está acabando, tá? Está acabando a pasta de dente. O que você faz com o tubo? Você vai apertando desde a pontinha dele e vai apertando, subindo
para que a pasta de dente ali dentro chegue até o buraco para poder sair a pasta. Então, esse movimento de apertar no comecinho e ir continuando, vai fazendo essa contração em série até a próxima ponta, é exatamente o que o movimento peristáltico faz, por exemplo, no nosso tubo gástrico, né? Quando a gente pensa, quando a gente começa a engolir, a gente leva aquele bolo alimentar ao longo do nosso sistema digestório, o que está acontecendo são movimentos de uma musculatura lisa que vai apertando aquela massa e vai então encaminhando aquelas substâncias. Repare na imagem aqui que a gente fala da área de contração. Essa área de contração vai acontecendo para empurrar aquela substância, independente do que seja, não é só no nosso tubo que isso acontece, né? Não é só no sistema digestório que isso acontece, isso também tem em artérias, isso também tem em alguns lugares do nosso corpo, mas principalmente pensando na digestão, isso acontece bastante, já que você vai ter que levar todo aquele alimento, toda aquela massa que é formada, ela vai ter que passar por aquele tubo e isso acontece graças a essas contrações em série que vão acontecendo na musculatura lisa, beleza? Então, para fixar bem então essa ideia, a musculatura lisa encontra-se principalmente nos nossos órgãos, tá? E são movimentos lentos, involuntários, e um principal que a gente tem que lembrar é justamente esse peristaltismo, que acontece principalmente no nosso sistema digestório. É fácil de lembrar desse exemplo. E para fechar, aqui uma imagenzinha resumindo as principais características aqui, né, do nosso músculo, né, mostrando os principais tipos de tecido muscular que nós temos, né, uma imagem de corte histológico, um esqueminha do músculo e onde você encontra ele, e das células. Você vê aqui então tecido estiado esquelético, onde encontra associado ao esqueleto. A gente tem aqui células alongadas, multinucleadas com seus núcleos periféricos, padrão de estriação, linha clara, linha escura, linha clara, linha escura, né, que são aquelas bandas que são formadas pelo arranjo que nós temos ali dos filamentos proteicos. Músculo estriado cardíaco, né, onde encontra coração. São células alongadas, ramificadas, com 1 a 2 núcleos, né, bem destacados, com discos intercalares. Padrão de estriação também o músculo estriado tem o arranjo dos microfilamentos. Músculo liso ou não estriado, encontramos principalmente nos nossos órgãos, né, nas paredes dos órgãos. São células alongadas de formato fusiforme, normalmente com um núcleo, e não tem aquele mesmo arranjo dos microfilamentos. Logo, se você não tem esse arranjo das miofibras, você não forma esse padrão de estriação. Por isso são chamadas de células lisas ou não estriadas. Beleza? Isso aqui é o principal que vocês precisam saber sobre o tecido muscular. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a ver um pouco sobre os sistemas do corpo humano. Beleza? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem aí. E até a próxima aula.